Mais uma vez, seja bem-vindo você, nosso querido amigo, nossa querida amiga, ao Nossas Letras e algo mais. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. A lição que nós estamos estudando trata-se do livro de Êxodo. E hoje a lição 9 tem o título Vivendo a Lei. Veremos como Deus programou para o seu povo uma série de outras leis que os ajudaram a viver na justiça social e que podem ser exemplo para nós ainda hoje. Fica conosco com o estudo de hoje. E mais uma vez, aqui meus amigos, Daniel, Calderon, Kelly, tudo bem com vocês? Sim, graças a Deus. É muito bom, estava com saudade de estar nesse lugar com vocês, tanto tempo. E é muito bom a gente poder dividir isso entre a gente, esse estudo, e com vocês também que estão nos acompanhando. Eu desejo que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém. Amém. Daniel, nosso convite agora é para você iniciar com oração conosco. Nos acompanhe orando. Oremos. Santo amado bondoso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, que ela nos traz grandes ensinamentos, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco, porque a Tua graça ela nos inunda e nos transforma. Queremos pedir que hoje a gente possa tirar boas lições dessa lição, que a gente possa viver de acordo com Teus princípios, Teus ensinamentos e Tua lei. Te pedimos isso e desde já Te agradecemos por tudo que Tens feito por nós. Amém. Amém. Como eu falei, livro de Êxodo, semana passada eu estive aqui com a Ruth, né? E a gente viu sobre o Decálogo, né? Como Deus ele preparou o povo para receber o Decálogo. A gente viu alguns princípios, né? Que estão contidos nos 10 mandamentos. Até uma questão que a gente chegou a abordar, talvez até se der tempo a gente também fale alguma coisa sobre esse ponto hoje, que diz que Jesus não aboliu a lei. Isso. Né? Sim. E hoje, a nossa lição, a lição número 9, ela tem um título Vivendo a Lei. E o verso para memorizar está no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 22 e 23, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhe falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. E a gente vai já entender o porquê o que é que está implícito aqui nessa fala de Deus, né, a Moisés. Mas a lição, para que nosso ouvinte, aquela pessoa que está nos assistindo, tenha uma compreensão, e eu gosto sempre de fazer um pouco da contextualização do sábado, né? Sim. Que diz assim, ó: Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Queria que fosse estabelecido com uma consagrada comunidade de fé sob sua liderança e autoridade. Todos estariam sujeitos à sua lei. Os juízes seriam nomeados como administradores da lei, e os sacerdotes deviam ensiná-la. Os pais também teriam um papel essencial. Em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, objetivos e caráter do legislador. Por exemplo, quando o faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, essa lei revelou que ele era maligno. Por outro lado, se um governante decretasse que os jovens de 18 anos deviam receber educação superior gratuita, muitos considerariam isso evidência de sua generosidade e de seu desejo de que o povo prosperasse. A lei de Deus revela quem ele é, ou seja, sua bondade, amor, valores, retidão e suas restrições contra o mal. Assim como a lei é santa e justa, Deus também o é. Ao criar condições para uma vida mais plena, a lei também ajuda a nos proteger de perigos e infortúnios. O respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida eram a base do seu sistema legislativo. Então a gente vai, ao longo dessa semana, ver, como a lição de segunda já fala, né, o Código da Aliança, que na verdade quando Deus deu leis adicionais Sim. ao povo, além daquelas leis que
constavam nos 10 mandamentos, mas a gente vê aqui que todas essas leis, elas na verdade, elas revelam o quê? Elas revelam exatamente o caráter de Deus, né? Sim. Ela revela a lei, é uma lei que, no fundo, Deus, ele está demonstrando ali o seu amor e a sua misericórdia dentro daquelas leis, entendeu? E assim como ele preparou o povo para receber as suas leis, ele também deu algumas instruções. E aqui, então, os juízes seriam nomeados como administradores, os sacerdotes deveriam ensiná-las, e os pais teriam um papel essencial. Sim. Né? Então, assim, como eu já falei, a lição do domingo, né, tem um título Código da Aliança, quando Deus deu leis adicionais, e está a partir do capítulo 21 de Êxodo, né? A gente vê lá leis a respeito dos escravos, leis a respeito da violência, a responsabilidade de donos de animais, enfim. E aí segue com uma série de leis complementares que Deus deu ao seu povo e orientou o seu povo, né? E aí eu já pergunto aqui, eu vou começar com a Kelly. Viu, Kelly? A lição, ela faz a seguinte pergunta: quais regulamentos específicos foram dados a respeito de escravos hebreus, homicídio e lesões corporais? E isso, se a gente contextualizar, capítulo 21 de Êxodo, dos versos 1 a 32. Wesley, antes da gente responder, né? Sim. Eu queria só voltar, porque eu achei tão interessante essa ilustração da lição, onde tem essa luz com o decálogo, né? E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, e eu quero ler com vocês os versos 7 e 8, que vai ter uma relação com essa imagem. Está escrito: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você até falou que a lei de Deus, ela revela o caráter, né, dele, e demonstra, aí você falou do Salmo, justamente do Salmo 19, no verso 7, falando lá dos valores, né, que ele traz. E aqui, quando eu vi essa imagem, aí eu vi aqui no Salmo, né, ó, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, da mesma forma como o sol, né, ele ilumina e dá vida à terra, né, o planeta Terra, assim são os mandamentos para a nossa vida, né, é ele que ilumina e energiza esse mundo espiritual. Então, como é importante a gente não só conhecer, né, mas obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus é o caminho, né, para o ser humano em busca da verdade. Então, é através da lei. E a própria vida de obediência de Jesus provou ali que a lei ela poderia ser observada, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a gente não consegue, né? Observar a lei, praticar a lei, que é justamente o que a gente vai refletir durante essa noite, mas a gente vê ali que Jesus, ele observou e demonstrou, né, a excelência do caráter que a obediência desenvolveria. Então, a partir do momento que a gente conhece a lei e obedece à lei, o nosso caráter, ele é transformado, né? Então, não é, eu conheço e pronto, não é isso. Mas é justamente aquilo que a gente sempre está conversando sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Porque a gente vai crescendo de graça em graça e a gente só vai realmente, está aumentando, né, a questão da graça e transformando o nosso caráter, que é a única coisa que a gente vai levar para o céu, né? Por isso a importância e por isso que o livro de Êxodo, ele traz tanta ênfase na questão da lei, né? E todos os que obedecem como Jesus fez, declarou igualmente justamente o que o Wesley falou, né? Que a lei, ela é santa, justa e boa. Só que, por outro lado, tem pessoas que dizem que não dá para obedecer, né? Que a lei é muito pesada. E aí a gente vê o quê? Que essas pessoas que violam os mandamentos, né? Que elas dizem que a lei é injusta, né? Muitos falam isso. Mas quando lê, aí diz, não, isso é injusto, não tem nada de justo aí, impraticável, né? Não dá para obedecer. Mas a gente vê que quem faz isso é a pretensão de Satanás, né? Satanás, ele coloca na mente das pessoas que é injusto, que não dá para obedecer. Impossível, né? Pesado demais. E aí fica a reflexão, né? Você tem escutado a voz de Deus
ou tem escutado a voz de Satanás? Porque se Jesus, ele veio não para abolir a lei, né, que a gente vai falar sobre isso, mas para cumprir a lei, e ele conseguiu, e diz que a gente consegue também, e ele deixou esse poder através do Espírito Santo, né? Então, nós temos que realmente ter um relacionamento, se esvaziar do eu, e a gente vai ver isso mais à frente, que precisa sim, né? A gente precisa se submeter a Cristo para realmente conseguir cumprir a lei. E é por isso que ele traz tanta ênfase aqui na questão da lei. Porque o mandamento, ele traz o quê? Ele traz vida e felicidade, né? E é uma bênção também, se obedecemos à lei. Né? Porque Isso. a gente pode conhecer, mas pode não obedecer. E a lição, ela traz justamente essa reflexão da gente não apenas conhecer, mas obedecer. E Deus, ele é tão misericordioso e nos ama tanto que ele deixa, né, esse manual de vida dizendo detalhes assim do que acontece se você obedecer e do que vai acontecer também se você não obedecer. E aí ele deixa o livre-arbítrio e a escolha, né, cada um faz a sua. Mas a gente está aqui justamente sendo usado, né, pelo Espírito Santo para refletir, né, sobre essa questão do porquê que eu devo obedecer. Será que realmente a Bíblia, ela traz só a questão da lei para ser legalista? Ou qual é a importância da lei? Então, foi muito interessante o livro de Êxodo e ele traz essas reflexões, né? E a lei, ela tem uma natureza perfeita e o efeito dela é justamente o quê? De restaurar, né? A partir do momento que a gente ali enxerga, e vocês abordaram muito bem na lição passada, que a lei, ela está ali mostrando os nossos erros, né? Então, a partir do momento que a gente conhece a lei, que a gente vê ali os nossos erros, e qual deve ser nossa atitude, né? Se arrepender e tentar ficar mais próximo de Deus. E vocês querem falar? Eu acho que tem um contexto, mas fala primeiro. Não, porque a Kelly falou, e eu me lembrei de Gálatas 3:24, que diz que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Isso. Então, a gente tem, claro, que Jesus deixou, e para nós, ele nos apresentou o Consolador, o Espírito Santo, para que, assim como ele cumpriu a lei, ele nos dá essa oportunidade também de que a gente, dentro desse nosso esforço, mesmo na nossa natureza pecadora, a gente não vai deixar de ser pecador, mas a gente fazer esse nosso esforço de santificação diária, no sentido de fazer o quê? De que essa lei, ela seja o nosso guardião para nos conduzir a quem? A Cristo, porque essa é a finalidade dela. Exatamente. Eu queria só fazer um adendo, acho que talvez até para deixar clara essa separação. Nós temos, quando você olha para Êxodo, você tem várias leis, e vários códigos e vários estatutos, né? E a gente tem um estatuto que Deus estabelece, Deus fala, o povo ouve, e ele entregue como princípio moral. E a gente entende que ele é a questão do parâmetro, do caráter de Deus. Isso. Mas a gente também tem um contexto de uma nação que ela nasceu do dia para a noite, e ela está precisando de um código civil de leis que estabeleça ordens, e aí entra a questão do que o Wesley tratou, a questão de você estabelecer praticamente um código civil, né? Que a gente pode chamar, a lição chama de código de aliança. E ele traz os desdobramentos práticos para o contexto no qual o povo estava vivendo. E detalhe, era um povo que tinha uma mente de escravo. Isso. Sim, e cegada e pervertida por esse tempo de escravidão e influência com os egípcios. Era a realidade que eles viveram por 430 anos, né, praticamente. E aí é interessante que essa pergunta que você fez para Kelly sobre quais regulamentos específicos foram dados a respeito de escravos, mas como assim escravos? E pode questionar, então Deus, ele, no caráter de Deus, ele trabalha a escravidão? Não, mas dentro do contexto da legislatura, do contexto civil que eles viviam, Deus estabelece princípios que vão mostrar como é que vai se tratar o desdobramento prático da lei. Porque quando você olha para os 10 mandamentos, eles trazem uma abordagem muito profunda sobre vários assuntos. Só quando você vai no cotidiano, Deus queria mostrar que no cotidiano devia haver justiça, amor e equidade para com todos. E é interessante que ele começa abordando a questão em Êxodo 20, capítulo 22, ele começa com a lei acerca dos altares, primeiro a adoração. Isso. E na sequência ele começa falando sobre o ponto mais frágil, que eram os servos, né? E aí entra a questão da tua pergunta, que você falou, que leis são essas que falam sobre escravos, hebreus,
homicídio e lesões corporais. E o interessante é que eram mais de 70 leis diferentes, né? Muitas Aí é leis. como se o decálogo fosse, trazendo aqui para o Brasil, né? O Wesley, que é o homem da lei, né? Fosse a Constituição, né? E as outras leis como fosse... No Código Civil. Pronto, né? Que é o que o Daniel acabou de falar. E começa ali, né? No finalzinho do Êxodo 20, termina lá em Êxodo 23, esse Código de Aliança, ou Livro de Aliança, né, como é chamado, e é justamente essa ampliação detalhada, né, sobre os princípios contidos aí no Decálogo. E não só de leis civis, né, mas leis sociais e religiosas também. E seguindo a ordem, como você falou, né, o Decálogo, assim como o Decálogo, né, as primeiras e mais importantes leis são justamente o que a gente viu lá, que os quatro mandamentos relacionados à adoração a Deus. Da mesma forma, ele começa aqui no Êxodo, né, capítulo 20, verso 23, onde ele fala justamente o que Daniel falou. Ó, ele já começa aqui no 20, 23, falando justamente de adoração. Não façam deuses de prata ao lado de mim. Exatamente. Que é o verso Exatamente, para memorizar. E em seguida vem as leis com respeito aos direitos das pessoas, que já entra Êxodo 21, né? E essas leis, elas valorizavam o quê? Dignidade, né, e limites na servidão, a proteção da vida humana. Então, assim, a gente sempre vê que Deus, ele fez o quê? Com o intuito de proteger, né? Todo amor e misericórdia. O respeito aos pais, o valor de integridade física, a responsabilidade por negligência. Então, tudo isso está ali abordado em Êxodo 21. E já no Êxodo 22 e o capítulo 23, nós temos outras questões, né, que foram tratadas. Tinha a ver já com o quê? Com o trato pessoal. E Deus, em sua infinita misericórdia, ele procurou justamente o quê? O que o Daniel falou no início, né? Corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir essas inclinações. Porque, como Wesley falou, a gente já nasce, né, no pecado, nossa natureza é toda inclinada para o mal. E Deus, ele sabendo, ele conhece o nosso coração. Infelizmente, né, teve a queda do homem, então ele já preparou, ele já teve todo um plano e já mostrou, olha, sigam essas leis, obedeçam, está tudo aqui, Deus não escondeu nada, ele é muito claro, ele deixa tudo claro, e ele diz que se a gente realmente obedecer, a sociedade, ela seria o quê? Uma sociedade mais segura, uma sociedade onde o mal não iria existir, né? Seria eliminado. Não iria se frutificar, pelo menos. Exatamente. Né? E os bons relacionamentos deveriam ser cultivados, que ele fala muito dessa questão, né? Dos relacionamentos. Então, é isso que fala justamente do livro, né? Da aliança. E contém, assim, leis diversas. E a gente pode ver, mas tem algumas leis que são muito severas, né? E outras são brandas. Mas é justamente ilustrando o quê? A justiça e a misericórdia de Deus. Então, o nosso Deus, a gente já estudou sobre isso, né? Que ele é um Deus de amor e justiça, não existe separação. E muitas pessoas ainda querem fazer uma separação dizendo que o Antigo Testamento é bem severo, né? Era um Deus ali, né? E não tinha misericórdia. E já o Novo Testamento é o Deus da graça. Parece que é um Deus diferente, mas na verdade é um só. Exatamente, mas a gente vê aqui que nas próprias leis existiam leis severas e leis brandas. Justamente por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor e de justiça. E Deus, ele é tão misericordioso, ele é tanto misericordioso com o fiel fraco e desvalido, quanto ele é severo para o pecador ousado e obstinado. Então, existe sim a questão. E qual é a questão? É quando você realmente, se você se arrepende, né? Então, você vai ter toda uma transformação. Mas agora, se você está ali realmente não querendo, né? Se você está teimando, aí as leis realmente são severas. E Deus deixa muito claro isso aqui, quando a gente vê, né, o código. E em Êxodo 23 aparece também o quê? A importância do sábado, né? Isso. E aí a gente vê que o sábado, ele sempre foi importante. Não só nesse momento, não só lá no Decálogo, mas desde a criação, né? Deus, ele faz justamente que o sábado, ele sempre foi importante nessa aliança, né, com o seu povo. E ele foi dado desde o Jardim do Éden, né? Quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 2, verso 3. Lá no comecinho fala o quê? Diz assim:
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E também estava conectado o sábado com a libertação do Egito, que foi justamente o que o Wesley e a Ruth, né, falaram na semana passada, de forma mais poderosa, apontando para a criação do Criador e para a redenção que Deus opera em favor de seu povo. E aí o Wesley até falou, será que a gente vai falar? E a gente chega lá em Marcos 2:27, né, que é justamente que as pessoas falam assim, né, Daniel? Ah, mas só fala no sábado no Antigo Testamento, né? E aí quando a gente vai lá para Marcos 2:27, está escrito, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E quem foi que disse isso aqui, né? Foi o próprio Jesus, né? E Jesus, ele está aqui indicando claramente que esta instituição, ela não foi estabelecida apenas para os judeus, mas a gente vê que foi para toda a humanidade, foi desde o Éden, né? Porque muitos dizem que não, foi só ali no quarto mandamento, que as leis foram feitas para os judeus e tal, mas não, a gente vê que desde existiam os judeus Éden, ainda, né? Porque os judeus eles vão a partir da nação judaica, né? E aí que vai ser depois de Salomão. Quando acontece a divisão do reino, tem... Mas muitas pessoas não compreendem, né? E acham que é dessa forma. E aí a gente vê a importância do descanso do sábado, né? Que Deus, ele ordenou para que o homem, ele pudesse desfrutar essa oportunidade de refletir justamente sobre o caráter de Deus, né? Sobre o amor, a bondade dele. A Kelly tocou no ponto, assim, que às vezes algumas leis são consideradas severas. Mas quando a gente procura entender o espírito da lei, o que é que Deus ele desejou ao fazer com que aquelas leis fossem postas em ação, a gente vê que há completamente uma preocupação de Deus em promover uma justiça. Sim. Então ele promove justiça para um povo que era um povo ainda muito embrutecido, como nós falamos, que a linguagem, talvez, para entendimento deles, àquela época, fossem essa. Então, mais direta, né? Mais direta, né? Ao mesmo tempo que Deus também... Ele sempre didático, né? Ele é extremamente didático. Olha, um exemplo aqui. Êxodo 22:1, aqui eu já vou em outro contexto. O que é que diz? Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois. E 4 ovelhas por uma ovelha. Não é nenhum por um, viu? É uma restituição. Que era justamente para a pessoa não fazer. Não fazer, era exatamente para não fazer. O intuito era esse, né? 22:2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. 22:5. Se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Ou seja, você causou, digamos assim, um prejuízo a alguém, você vai reparar esse prejuízo. Sim. É o que a gente vê hoje. Até hoje em dia está em prática. E a gente vê Zaqueu, né? Que ele fez isso também, né? Ele restituiu ali até mais, né? Do que isso. Na verdade, eu tenho um amigo meu que ele é cobrador de impostos. Trabalha na Receita Federal. Na verdade, na Secretaria da Fazenda. E ele é um defensor de Zaqueu. Ele chama a atenção, diz... Pegando um parênteses, o pessoal ele fala... O Zaqueu fala, se eu roubei... eu restituirei 2 vezes. Então ele diz, esse se é possibilidade, não é consumação de fato. Não sabemos se ele roubou, mas ele fala, se eu roubei, eu de fato vou doar 10 vezes mais, né, do que... Mas é interessante isso que você falou, Wesley. Ele traz uma lista de leis muito interessante. Eu vou só fazer um complemento aqui. Não, fazer só um complemento aqui para você ver como... Isso é a prática nossa ainda hoje em dia, olha só. Sim. Êxodo 22:9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumenta, ou de ovelhas ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Tem coisa mais atual do que isso? Você fez um negócio fraudulento, entendeu? E aí o que acontece? Alguém disse, olha, fui vítima de uma fraude de um negócio. Ah, não fui. Então vamos fazer o seguinte, vamos diante de um juiz
E o juiz vai dizer quem é que tem razão e pagará em dobro. Ou seja, a lei nossa diz que você é restituído em dobro. Você tá entendendo? Completamente... Interessante. E agora sim, uma coisa que também me chama a atenção. Deus se preocupou com as viúvas, Deus se preocupou com os órfãos. Em Êxodo 22:2 ele diz, não maltratem as viúvas, né, os órfãos. Ele se preocupou com o estrangeiro. Ele diz em Êxodo 22:21, diz assim, não maltrate o estrangeiro nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, mais didático do que isso, impossível. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão, não esqueçam, né? O que é que vocês passaram. Então, não façam com o estrangeiro aquilo que fizeram com vocês. Eu acho interessante essa questão do princípio da equivalência que você encontra na Bíblia. E relacionado a isso também, a gente encontra isso na oração que Jesus ensina, né? Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos. Então é interessante, Deus os liberta porque eles foram estrangeiros na terra do Egito, e ele traz esse princípio da equivalência. Já que você foi estrangeiro, você sabe daquilo que você passou, para com o estrangeiro não faz da mesma forma que fizeram contigo. E pegando um pouco dessa me chama muita atenção a didática que Deus traz, que existem coisas que Deus ele vai colocar parâmetros. Então, para a escravidão, para a servidão, né? Porque a servidão, no contexto deles, é diferente daquela escravidão que nós conhecemos, que o Senhor fazia bem o que Ele queria com os escravos. É uma prática comum na época, que estava muito intrínseca dentro do povo. E Deus estabelece parâmetros para proteger a parte mais frágil, né? Porque hoje em dia nós viemos de uma história de escravidão aqui no Brasil em que você não tinha direito nenhum, nem tinha humanidade, né, nas pessoas. Mas Deus traz isso. Existe um tempo máximo de escravidão. É verdade. Isso. Então às vezes você tinha uma dívida e você não conseguia pagar a dívida, você pagava com serviço. Mas tinha um limite. Então no 7º ano você era liberto. Tinha um contexto para servas, né? Às vezes o cara de forma equivocada, mas podia, às vezes vendia um filho, uma filha como servo, mas Deus se preocupa em proteger ela. Então, se o cara não trata bem... É muito amor, sempre pensando, se o cara não, por exemplo, se ele não se agrada, ele dá a oportunidade de resgate. Ele não pode vender para outro povo, não pode passar à frente. E se botar para casar com o filho, casar com ele, e não der mantimento, vestes, não dê dignidade, a pessoa já fica isenta da servidão. Não, você está livre, pode seguir. Em caso de maus tratos. Ou seja, o próprio senhor daquele servo, ele era punido caso ele maltratasse o servo. Sim. Com certeza. Vale. Inclusive, há casos, ele traz, primeiro fala sobre os servos, fala sobre servos e servas, né? E ele traz a questão da violência. E é interessante essa questão da violência, porque nós já vimos em várias situações em que a falta de um parâmetro claro gera ciclos de violência intermináveis. A gente vê isso de forma muito clara no Oriente. Você vê Israel e Palestina brigando o tempo todo, porque me fez mal, vou fazer mal. E outro, porque me fez mal, vou fazer mal. Porque me fez mal, vou fazer mal. E fica nesse ciclo vicioso. A gente faz isso de uma forma, talvez em outras proporções, mas Deus ele traz isso aqui, ó. Vamos trazer o parâmetro. Qual é o parâmetro? A equivalência. O mal que você faz é um mal de punição. Então, aquele que mata, nesse contexto, é morto. Mas ele tem um adendo também, porque tem aquele que mata sem intenção, ele é exilado. E aquele que mata com engano e intenção, ele é morto. Então, você vê que é um princípio. Então, o tráfico de pessoas é punido com morte. Se você pega alguém para você vender alguém, isso é inaceitável dentro do princípio de Deus, que ele mostra que a pessoa não tinha preocupação com a humanidade. Deus se preocupa com as pessoas. Você vê algumas coisas que me chamam muito a atenção, a questão do para quanto para Deus é importante o respeito aos pais. Sim. Se você maltrata o pai ou a sua mãe, era uma coisa que era punida por morte dentro desse contexto. Se você amaldiçoasse teu pai e tua mãe... Bem interessante. Também. Então, ele coloca os pais num parâmetro muito elevado. Representantes de Deus, né? De justiça, porque ele fala, e traz isso no decálogo, né? Honra teu pai e tua mãe para que tua vida se prolongue. Exatamente. Mandamento com promessa. Isso. Mas aí ele traz essa questão. E é interessante, ele fala sobre propriedade. Então ele traz
princípios reais aplicados para o contexto histórico que eles estavam vivendo, para que o juiz ele tivesse parâmetro de avaliar. O ladrão roubasse, pagava o dobro. Se ele roubasse para lucrar, que é o que ele fala no 22, aí você vai pagar mais, porque você roubou com a intenção de se beneficiar. E tudo tão bem detalhado, né? É o estelionatário. Exatamente. Inclusive, essa semana alguém estava se passando por mim pedindo dinheiro. Sim. Rapaz, graças a Deus não clonaram o número, mas enfim. E aí você vê que tem a justiça. E isso vai evitar que o mal, ele... Porque, na verdade, no princípio da impunidade, o mal prospera. E Deus, ele mostra, há parâmetros para você prosperar, para você ser protegido, mesmo que você seja frágil. Mas se você vai praticar injustiça, isso não vai avançar aqui nesse povo. Então, assim, quem vai estudar ou ler Êxodo 21 e 22, eu creio que, tendo agora esse entendimento, você vai ter uma visão completamente diferente daquilo que está escrito. Por isso que é bom estudar, Por né? isso que é não bom ler. estudar, não ler. Porque quando a gente lê, a gente fica, opa, peraí. Que Deus é esse aqui que está dizendo que vamos tratar de escravos, né? Então você faz isso, se amaldiçoou seu pai, você vai ser punido com morte. É um Deus punitivo? Não. É um Deus que se preocupa com o ser humano de uma forma completa. Sim. Ele se preocupa com o povo dele de uma forma completa. E ele utilizou meios e mecanismos didáticos para aquele povo, assim como hoje nós temos meios e mecanismos didáticos para a nossa realidade hoje. Exato. E assim é Deus. Então, você que vai pegar Êxodo 21, Êxodo 22, tem essa compreensão para que você entenda quais são os princípios que estão estabelecidos dentro dessas leis adicionais que Deus deu ao povo e qual é realmente o espírito das leis que Deus estava, digamos assim, selando, ou seja, colocando ali para que fosse aplicado para o seu povo, né? E na terça-feira, a gente já falou, ele já falou do sábado, né? Da questão deixa eu só falar das festas. Fale das festas. Pronto. Que aqui a lição, ela enfatiza 3 festas, né? Que o povo deveria celebrar durante o ano. Não que eles celebrassem só 3, eles celebravam 7, né? Mas a lição, ela enfatiza 3, que é a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. E só lembrando, né, que essas festas, elas tinham caráter de celebração por aquilo que Deus havia feito, né, por seu povo no passado, mas também havia um aspecto ali cristocêntrico, né, porque apontava para a vinda do Messias e para a obra que ele realizaria em favor de seu povo. E para os filhos, né, de Israel, tanto as festas quanto os sábados, elas serviam como memorial justamente de quê, né? De libertação, provisão e promessa. Então, eu acho que deu para resumir aqui o que a lição quis falar, porque o Daniel tem muita coisa ainda para falar. Cara, muito legal. Essas 3 palavras que você falou foram geniais. Libertação, provisão e promessa. É o que Deus faz com a gente. E aí, isso num contexto bem atual também. Ele nos liberta do pecado. Ele faz a provisão daquilo que nós não conseguimos entregar, que é a sua justiça. Isso. E ele faz a promessa de um dia restaurar isso tudo. Então, é isso. É isso mesmo. Partindo aqui já para Êxodo, no capítulo 23, mas já pulando para o verso 20, tem assim um título, né? Quando a gente chegar no verso 20, tem assim, Deus promete a posse da terra. E aí a gente vê que Deus, ele dá orientações ao povo de como se daria a conquista da terra de Canaã. Eu vou fazer uma leitura de alguns versos que eu achei que são interessantes. Êxodo 23, 20 diz assim: Eis que envio um anjo adiante de vocês, para que os guardes pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Aqui a gente já vê claramente que aqui está falando de quem? Jesus, né? E é interessante isso, porque o anjo do Senhor é muitas vezes referido a Jesus. A Jesus, E aí ele continua, 23, 22. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei
inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Né? E aí vai continuando, né? E ele vai dizendo como vai chegar, ou seja, a lição até fala aqui que Deus, ele usou 2 métodos eficazes, né? Entendeu? As nações teriam medo do povo de Israel, e em algumas situações ele utiliza até aqui que utilizariam vespas, né? Para que provocasse o terror até esses povos e tudo. Né? E aí diz assim, e uma coisa me chamou a atenção aqui no texto da lição, que ele diz assim: não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Olha só, como Deus diz assim, eu irei adiante de meu anjo, irá adiante, irá batalhar, mas como Deus não queria que os israelitas lutassem por seu novo território, né? Da minha parte, né? Eu procurei refletir muito sobre isso e trago até essa reflexão aqui para nosso debate, né? No seguinte sentido, Deus sabia que havia necessidade de o povo conquistar aquelas terras, porque eram terras prometidas. Mas ao mesmo tempo, aquele povo era um povo que havia sido separado por Deus para ser luz, para ser sal na terra, para levar a ideia de um Deus único para aquelas nações, entendeu? Então, talvez Deus dissesse assim, aí já é um contexto muito meu, né? Olha, desde que eu faça esse trabalho, eu não quero que vocês tenham conflito. Conflito naturalmente vai haver, porque é da natureza humana. Mas eu quero que vocês não tenham esse conflito completamente direto. Por quê? Porque eu quero também que vocês sejam luz para esse povo, né? Entendeu? E aí Deus vai dando umas orientações. Ele informa Abraão como essa terra seria dada aos descendentes e tudo, né? Mas a lição diz assim, né? Quais foram os métodos que Deus desejou usar para essa conquista dessa terra, né? E aí, Daniel? Eu tenho uma coisa bem interessante para falar sobre isso, que indica que Deus, ele luta. Deus queria, o modelo, que a lição traz isso, que o modelo para a conquista da terra prometida foi mostrado quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Isso. Deus lutou por seu povo e deu a vitória completa. E você vê isso acontecendo em outros momentos da Bíblia, em que o povo ele não tem capacidade de se defender. E o anjo do Senhor vai à frente e dizima o exército todo de Senaqueribe, por exemplo, um exemplo, dos assírios, que era muito mais forte, muito mais capacitado, e Deus vai à frente deles. Então o modelo de Deus era Deus lutando por eles. Mas curiosamente, o povo foi chamado para ser luz, e no momento estava embrutecido, ele passou por um período de mudança, ok? E ele vai entrar em conflito. Deus pede para eles não se misturarem com esses povos. Então, por um lado, Deus queria lutar por eles. Deus queria trazer temor sobre esses povos, porque eles já tinham ouvido falar sobre Deus. Ele se fez conhecido diante dos egípcios e diante de outros povos. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte. Muitas pessoas olham e enxergam a conquista da terra de Canaã como uma forma de injustiça. Como assim os povos que moravam lá por tantos anos vão pegar agora e ser expulsos das suas terras, e os homens e as mulheres e até as crianças vão ser mortos? Porque chega um momento que Deus instrui que seja feito isso. E isso é uma coisa que me incomodava bastante quando eu li esses textos. Só quando você vai para Gênesis 15, 13 a 16... Quando Deus promete a Abraão que o seu povo vai ser liberto, ele fala o seguinte: então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, no caso no Egito, e servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos, mas também ou julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia.
Interessante que Deus esperou 400 anos com aqueles povos. Nós não sabemos como é que Deus se comunicou com eles. Não sabemos, não temos registro sobre isso. Tem misericórdia. Mas quando a gente vai para histórias na Bíblia, a gente vê Deus enviando Jonas para pegar um povo ímpio e pedindo mensagem de misericórdia. Então a gente até nisso, nessa justiça e juízo que o povo é levado a colocar diante daqueles povos que sacrificavam os filhos em altares ardentes, as mãos de ferro de Baal, e Deus vai trazer a justiça para isso não acontecer mais. Até nesse ponto a gente vê a graça de Deus tendo paciência, porque a iniquidade ainda não tinha chegado no ponto. E a mesma coisa que a gente olha nas leis que ele coloca. Existe um parâmetro, mas existe um limite. Quando chega ao limite, Deus age, diz, não dá daqui para lá não vai. O que você falou está aqui na lição. Diz assim, ó, Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhes um longo período de graça para se arrependerem. No entanto, eles continuaram na rebelião contra Deus e seus valores. Por isso, quando a iniquidade daquelas nações estava completa, Deus estava pronto para dar o território aos hebreus como uma nova pátria. Sim. Então Deus, na verdade, estava trabalhando durante todo esse período com esses povos. Né? Mas, infelizmente, como diz a lição, esperando arrependimento. Isso. Mas a rebelião deles contra Deus e os valores de Deus continuaram da mesma forma. A gente vê que é uma promessa condicional, né? Sim. Que Deus, ele só ia abençoar o seu povo se este lhe obedecesse. E quando a gente olha para isso, inclusive quando você vai para Êxodo 23, no finalzinho do 20 em diante, você observa que Deus promete essa questão, uma aliança condicional. Isso. Então a bênção está dentro da obediência. Isso. Então ele faz aliança. E acho que a aliança é bem isso. Quando você faz um contrato, existem as responsabilidades de cada parte. Em caso de quebra de contrato, isso, você tem a multa, digamos assim. Isso. E aí Deus ele coloca de forma muito clara, eu luto por vocês. Mas se você não seguir esses parâmetros, aí eu vou trazer problemas para você. E ele fala isso também nas leis que ele fala sobre na realidade, não é nem trazer problemas, eu vou deixar você à vontade, né? Tira a minha proteção, mais ou menos você isso, quer né? andar sozinho. Pronto, isso. Não quer me ajuda, não quer, as consequências de andar sozinho. As consequências de andar sozinho. Isso. Porque, e é interessante sobre isso. E no momento que eles também, ele coloca, por exemplo, leis civis e religiosas. Aquele que fala sobre a viúva, o forasteiro, o órfão. Então ele coloca de forma assim. Que aí tem as leis que elas falam sobre parâmetros individuais, que tem justiça individual. Sim. Só que nesse contexto ele fala, se você oprimir eles vão clamar a mim e eu os ouvirei. Amém. E aí eu vou trazer justiça à espada. E você não vê o Deus ele agindo de forma passiva, mas de forma ativa. Então Deus, quando ele enxerga injustiça e aqueles que são menos protegidos, eles clamam a Deus, Deus os ouve. E Deus traz justiça. Então existe essa condição. Inclusive, quando a gente vai olhar para o exílio de Israel lá na frente, grande parte dos problemas estão relacionados com isso. Que o povo, ele pegava os menos favorecidos e eles maltratavam e oprimiam. Deus teve paciência, Deus anuncia, mas chega um ponto que ele diz, não dá mais. Justiça é aplicada também. Como uma forma de amor, mas também se encontra nesse contexto. Irei trazer para a nossa realidade histórico-bíblica de hoje. Tá chegando o momento que Deus vai dizer não dá mais, né? Isso. Sim. Porta da graça, né? Isso. Sim. Então, quando a porta da graça fechar, que tá pertinho, quando creio. Jesus disser concluir a sua obra no santuário celestial como um sacerdote, né? Sim. Então, aí é o limite de Deus. Justamente pelo aumento da iniquidade, né? Quando ele viu ali, na época de Noé também, né? Eu queria dizer, como nos tempos de Noé. E o interessante também é que o livro da aliança, ela termina da mesma forma que começa, né? Ou seja, com solene ataque aqui contra o quê? A idolatria, né? Sim. Novamente a idolatria.
Então, Deus todo o tempo falando, né, em relação à adoração, a quem você deve adorar. Porque muitas vezes a gente não está colocando, a gente que eu digo as pessoas que não compreendem que primeiro lugar deve ser Deus, né? Então você coloca tudo acima de Deus e é a partir do momento que vira o quê? Um ídolo. E aí eu trago que a questão da idolatria para tudo que a gente está vendo aqui, que é exatamente o quê? Qual é a finalidade da lei? A lei é exatamente nos apresentar o pecado, entendeu? A lei tem essa finalidade para a gente. Agora, olha só, a lição na quarta tem um título Olho por Olho. Isso é muito forte, bom, hein? Eu vou voltar aqui para Êxodo 21, antes da gente partir para a quarta. Que Êxodo 21, no capítulo 21, verso 23, diz assim: mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Mas a própria lição pede para que a gente vá para o livro de Mateus, capítulo 5, nos versos 38 a 48. E aí o contexto aqui de Mateus, capítulo 5, é exatamente no sermão profético, né? Sim. Sermão da montanha. Sermão da montanha, entendeu? E aí, Mateus capítulo 5, 38, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. E aí Jesus continua e diz, capítulo 5, Mateus 5, 43, já estamos no 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele fez o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam apenas aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não o fazem? E se saudarem somente a seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Eita, que aplicação para hoje, hein? Como é que é essa aplicação para hoje? Fantástica. Que lição. Eu já ouvi várias vezes dizer que quando Jesus veio, o pessoal diz que ele veio tirar a lei e aliviar o jugo, deixar as coisas mais fáceis. Mas quando você ora de forma sincera para aquilo que Deus pede para a gente fazer, eu digo que Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele não veio simplificar as coisas, mas ele veio mostrar o sentido ainda mais profundo da aplicação da sua lei. E quando a gente olha lá para que a lei do talhão, né, que ela é aplicada dentro do contexto de Deuteronômio, você vê que ela é colocada a partir de um propósito: evitar que haja um ciclo de vingança, um ciclo vicioso. Então ele quebra ele traz a justiça proporcional. Mas isso para um povo que ele estava cego, um povo que estava imaturo, um povo que precisava aprender a andar, precisava conhecer melhor o Deus, que era o seu Deus, e precisava melhor aprender a andar em seus princípios. E quando Jesus vem e traz isso aqui, ele cutuca na ferida, porque os juízes que deveriam trazer justiça se valiam da lei para aplicar a vingança, para aplicar um princípio de justiça com as próprias mãos, que era o que ele queria evitar. E aí Jesus, de forma muito cirúrgica, ele traz e cutuca na ferida. Você quer... O que o judeu ele mais queria era ser perfeito.
Ele buscava a perfeição de cumprir a lei da melhor forma possível. E Jesus mostra qual é o parâmetro de fato. Que é o parâmetro de maturidade. Quando a gente até estudou sobre isso, que a perfeição, será que a gente consegue ser perfeito que nem Deus? Cara, no princípio, contexto da perfeição divina sem pecado, a gente não consegue. Mas quando a gente enxerga esse contexto nos óculos da maturidade, a gente tem maturidade suficiente para entender que a gente tem que mostrar que a gente é filho e viver na altura daquilo que seu caráter pede, aí ele coloca essa questão da abordagem. Então, você falou que é olho por dente, é justo eu fazer isso? É justo. Mas Deus, ele aplica a sua graça na minha vida, em que aquilo que eu precisaria merecer, receber, ele não me dá, mas ele paga o preço no lugar. Isso. E aí é uma forma de aplicar a graça para com os outros. Deus me amou primeiro e por isso que eu tenho que amar o outro. Deus me amou ainda sendo pecador e por isso que eu preciso amar meu inimigo. E aí ele não nos chama mais para fechar um ciclo de justiça, mas para quebrar os ciclos da injustiça. Isso é fantástico. E interessante também Romanos 12, 21, né? Que fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sim. E sim. E também nessa parte ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, isso lá é uma citação de Deuteronômio, que Jesus também fala, minha é a vingança. Isso. E a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé. Então é interessante que ele não se esvai da justiça. A justiça Ele diz, não se preocupe. A justiça quem faz Sou sou eu. Eu cuido de você. Isso. E é interessante isso. Ele quebra esses ciclos. E o que o ciclo da graça faz. Porque, algumas coisas que a gente vê, o perdão é algo injusto. Você quer parar para pensar nisso? O perdão é divino, porque ele não é justo. Ele é divino porque ele não é natural. Se você me faz mal, meu desejo é te fazer mal. Isso. Só com o se Espírito você Santo mesmo. Se você me trata de uma forma errada, eu quero te tratar de uma forma machucar. Então, o princípio é de retribuição. Só que aqui Jesus, ele leva mais ainda. Ele diz, sabe como eu sou de verdade? É o princípio da graça. Eu quebro os ciclos, porque eu quero você ter uma vida melhor ainda. Amém. E aí tem um detalhe também. A época de Jesus, os fariseus eram estritos seguidores da lei, né? E eles transformaram a lei extremamente rígida. Então foram mais de 600 leis. Foi. Né? E deixou bem pesado. Deixou a coisa assim bem pesada. E aí, olha só. No mesmo Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, voltando lá para o verso 20, olha o que é que Jesus diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aí você imagina assim, e ele diz assim, então ninguém vai ser salvo, né? Porque se eles são estritos seguidores da lei e a minha justiça tem que exceder em muito a justiça deles, vai se salvar quem? Mas aí é o contrário. Jesus estava mostrando exatamente o quê? Que o espírito da lei era o amor e a misericórdia de Deus. Sim. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Então ele estava dizendo que, olha, o espírito da lei aqui é para que vocês entendam que essa lei que eu estou oferecendo aqui para vocês, ela tem uma finalidade para a vida de vocês. E intrinsecamente nela, entendeu? Tá algo que é determinante para a vida de vocês, que é o plano de salvação. Sim. Entendeu? Então, a gente é convidado a aceitar o que Jesus e o que Deus quer para a vida de cada um de nós, através do plano de salvação, entendeu? Praticando a justiça. Mas que justiça? Essa justiça que tem um caráter misericordioso que Deus ofereceu. Então, às vezes, talvez essa frase de Jesus, olha, a justiça de vocês tem que exceder muito a deles, senão vocês não serão salvos. Isso aqui no verso 20, aí lá na frente, aí ele, no verso 38, diz, deixa eu te explicar, se bater a tua face direita, oferece a esquerda, se mandar você caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Então, assim,
volto a repetir, Deus é extremamente didático. Sim. Você Quando falou... ele quer apresentar De uma forma tão clara, tão né? clara qual é o caráter dele. Todo Sim. tempo querendo se revelar. Se revelar. Ele está se revelando o caráter dele. Justamente para a gente em ter um tudo. relacionamento com ele, né? Sim. Interessante que poucas são as pessoas aqui na Bíblia chama de homens justos. Isso. Quando a gente vai para o livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 19, ele fala que José, esposo de Maria, era justo. Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. É interessante você olhar esse texto e como isso se aplica nessa exceder a justiça dos fariseus. O que era justo no contexto de uma mulher que engravida? Ela ser jogada para ser apedrejada de acordo com a lei. Só que aí, este homem, que de acordo com a Bíblia e de acordo com o parâmetro da justiça divina, ele era justo, ele prefere perder sua dignidade, perder sua reputação para proteger a esposa. É muito lindo. Isso é muito legal. E aí se aplica perfeitamente o que você falou. É a misericórdia aplicada quando, para proteger o outro, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim. Nega a si mesmo, né? É negar a si mesmo, é sobre isso. É isso mesmo. E a lição na quinta tem um título, é outro título bom, né? Vingança. Eita, misericórdia. E olha só, ela já nos remete aqui para um texto de Romanos, capítulo 12, 19, onde Paulo diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aquilo que o Daniel até já comentou. Sim. E aí a lição faz a pergunta que diz: que promessa e mandamentos são encontrados nesses versículos, né? Ou seja, ele na verdade fala de Romanos 12, 19, citando Deuteronômio 32, 35, né? Que Deus ele traz essa justiça. Exatamente. Deus ele traz essa Entendeu? minha vingança, minha retribuição. Ele proíbe a gente de fazer a vingança porque ele que vai fazer a justiça, né? E é interessante que ele traz alguns parâmetros também para recompensa e punição, né? A gente vê Mateus 6,4: para que tua esmola que seja dada ocultamente, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6: mas quando orares, entre em teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Mateus 16, 27: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com suas obras. E aí você vê que Lucas 6,23 ele fala: folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, vossa recompensa no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E para fechar, 2 Timóteo 4, verso 8: desde agora a coroa de justiça, isso quando Paulo ele fala sobre si mesmo, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém. Amém? E essa parte aqui da lição onde ele fala aqui, ó, a verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, né? Que é Lucas 6,36. Sim. Excelente. Essa é a verdadeira perfeição. Que é exatamente aqui em Mateus 5, no último verso, 48, que quando Jesus diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. E a Kelly falou de Lucas 6,36, que a verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele condiz é o que significa o quê? Refletir o caráter de Deus. Então, Amém. Essa é a nossa grande luta. Sim. Né? Para a gente ter toda essa compreensão, saber que nós vivemos, sim, em um mundo que ele nos desafia. Sim. É até interessante porque quando a gente, às vezes, assiste um telejornal, e é natural a gente ver em alguns contextos as pessoas dando uma entrevista por algo que aconteceu e dizer assim: eu quero justiça. Sim. Né? Eu quero justiça.
É natural, dentro do contexto humano, essa busca de justiça. Mas dentro do contexto divino, isso é tão mais complexo e acaba que, no final, o que está reservado para a gente é tão grandioso que tudo que acontece aqui nesse mundo, para a gente tem que ter um olhar completamente diferente e trazer essa compreensão toda de como Deus didaticamente apresentou para o povo dele, o que isso hoje ainda representa para a gente, apesar de ser um desafio para a gente, porque não deixa de ser um desafio, Sim. mas é também recompensador. Wesley, por isso a importância da gente conhecer a palavra, porque muitos que falam isso é justamente porque não conhecem, então querem fazer justiça, acha, né? Tem aquela sede, e quando conhece realmente a palavra, aí você vê que é totalmente diferente, que a justiça é a justiça divina. A gente lembra o caso de Moisés, né? Ele fez ali a justiça com as próprias mãos, e aí depois ele viu que não era daquela forma. Então, da mesma forma, são as pessoas que estão ali no jornal, porque elas não conhecem a verdade. Por isso, a importância da gente estudar e você que conhece, compartilhar, né, a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que ainda não entendem qual é a verdadeira justiça. E aí, só para finalizar, eu convido aqui a abrir a Bíblia no Salmo 119, no verso 165, onde fala assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ou seja, a gente está vivendo num mundo com tanta perturbação, né? Conflitos externos, tanta gente enferma, tantas pessoas passando por processo de luto, tanta coisa triste, tantas guerras, tantas fomes. Mas aqui na palavra diz que há paz no coração daquele que ama a lei de Deus. E como amar a lei de Deus, já que a gente tem uma tendência tão pecaminosa a não gostar das coisas de Deus, né? Justamente o que? Submetendo-se a Deus. Então, a necessidade da gente estar ali pedindo o Espírito Santo, primeiro se esvaziando, né? Porque não tem como ele entrar em algo que já está completo, cheio. Então, a gente precisa mesmo ter mais momentos de oração, ter mais momentos de comunhão com Deus, de estudo da palavra. E Deus, ele é tão misericordioso que ele ia saber que a gente ia estar tão atribulado com o trabalho, com atividades e com essa internet que está tomando o tempo de tantas pessoas, que ele estabeleceu desde o Éden o sábado, né? Ele deixou ali um tempo para que a gente tenha o quê? Mais tempo com ele. Sim. Um momento de adoração mais intensa. Não que a gente não tenha comunhão com ele durante a semana, mas ele deixou o sábado para dizer assim: filho, desliga de tudo. Se conecta a tua mente e o teu coração comigo, com as coisas santas, né? Com as coisas celestiais. E é isso que a gente está precisando. Então, essa lição, ela foi muito importante, porque ela traz, assim, um alerta para a gente pensar como é que está a nossa comunhão com Deus, né? Será que eu realmente estou vivendo a lei? E como é que eu estou vivendo a lei? Então, foi muito importante essa reflexão para a gente. Eu gostei bastante. Esse livro é muito rico, né? O livro de Êxodo. E agora me veio aqui um texto, uma vontade de ler um texto, que está lá em João 14, 27, que diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Isso. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amém. É essa paz. Eu posso dizer porque eu tive recentemente a experiência de experimentar essa paz. Amém, Sim. Wesley. Entendeu? Louvado seja Deus. Num contexto muito difícil para mim, mas eu tive a experiência de experimentar essa paz. Eu digo a vocês, é recompensador. Amém. Você pode falar porque você realmente viveu. Eu vivi, né? Exatamente. Né? Então, para você ver que não é só teoria, Não, né? não é prática. Existe mesmo. Deus, essas palavras de Jesus aqui, tenho uma certeza que se você refletir sobre elas, se você entender todo esse contexto, aprofunde nas palavras de Deus, você vai ver que como essa paz de Cristo, ela é completamente diferente e ela excede a todo entendimento. Todo entendimento. Amém. Entendeu? Kelly, você poderia orar para a gente encerrar? Sim. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tuas misericórdias, pelo teu amor, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem com cada um, de deixar esse livro tão precioso, Pai, essas leis
Mas te pedimos, Pai, a presença do Teu Santo Espírito que esteja sobre cada pessoa que está assistindo este estudo, Senhor, para que possam, Pai, assim, conhecer mais do Senhor e não só conhecer, Pai, mas te obedecer. Queremos, Pai, amar a Tua lei, como o Senhor falou aqui, que amando a Tua lei, Pai, teremos o prazer de ficarmos ao Teu lado, de termos essa paz que só o Senhor pode dar. Então, Pai, nos ajuda, Pai, envia Teu Santo Espírito e fortalece, Pai, para que possamos, Senhor, de uma forma bem verdadeira, Senhor, te adorar em espírito e verdade. Fica conosco, abençoe cada um, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.